o que eu vejo na codocência é a possibilidade, além do foco direcionado para essa criança, né? É que essas professoras ou profissionais podem compartilhar as experiências bem-sucedidas e analisar o que não deu certo. Olha que experiência rica quando eu estou diante de 3 outras profissionais, eu chego para elas, eu conto o que eu fiz, são 3 ouvindo, ok? E eu falando. E depois 3 vão falar para mim o seu ponto de vista. Então eu vou ter 4 perspectivas. Olha o meu crescimento enquanto profissional. Então o trabalho colaborativo, olha, é sensacional. Eu não sei por que nas escolas isso não funciona. Eu fico muito triste, me deixa chateada, né? Então algumas ações são necessárias para que lá na escola isso funcione. Se você está aqui, você é diretora de escola, se você é coordenadora de escola, dou um desafio para você que está assistindo esse vídeo. É dizer assim, não, agora eu vou planejar isso. Eu vou fazer que a codocência funcione. Então, essa professora da sala de aula, ela vai ser orientada por você a assumir o papel de líder na instrução. E a segunda professora, ela vai circular nessa turma de alunos, dando apoio inicialmente a todos. Porque o que a gente tem hoje? A professora, ela explica para todo mundo, e a criança que está com uma segunda professora, que é a criança, geralmente a criança que tem uma deficiência, pode ser o autista, um síndrome de Down, um paralisado cerebral, não importa. Está lá com aquela profissional fazendo uma outra atividade, que é uma atividade de pinturinha, uma atividade de massinha, uma atividade lúdica, um joguinho. E aquele conteúdo que está sendo trabalhado, tá? A criança não está conectada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Olha, a criança que tem deficiência intelectual, ela é muito esperta. Inclusive, ela pode usar a sua própria deficiência para tirar proveito de outras questões. Por exemplo, não ter que fazer nada na sala de aula. Vocês sabiam disso? Pois é, um dia eu conto essas coisas todas para vocês num outro momento, mas pode acontecer. Inclusive, ela pode desenvolver um comportamento indevido só para ter a atenção de alguém só para ela. Então, a segunda professora, se ela não for esperta, ela vira a bengala dessa criança. Por isso que a primeira ação a fazer quando a gente institui o trabalho codocente na escola é que essa professora, ela tenha um momento da sua aula onde só a professora titular da sala fala, ela vai explicar a matéria. E essa segunda professora vai andar pela turma toda. E caso a criança com deficiência esteja desatenta, esteja fazendo outra coisa, ela vai chegar lá, bater no ombrinho, presta atenção na prof que está explicando, porque vai importante. Sai e vai fazer. Então, não é ficar as 4 horas do lado da criança como uma bengala. Então, ela vai ter primeiro esta ação, depois as 2 professoras poderão dividir a turma em 2 grupos. Pelo amor de Deus, não faz quem sabe, quem não sabe. É misturado. Entendeu? Faz 2 grupos e essas 2 profissionais vão trabalhar nestes grupos. E, lógico, ajudando. Talvez ela tenha que ficar um pouquinho mais no grupo da criança com deficiência intelectual, porque para poder mediar as relações interpessoais entre as crianças, a aceitação, a mediação do pertencimento, a mediação da competência, porque é importante. Beleza. Num terceiro momento, essas 2 professoras vão cumprir papéis diferentes, mas complementares. Como é que é isso? É assim, ó. A professora, por exemplo, explica, hoje eu vou explicar para vocês o ciclo da água.
Beleza. A outra professora, que é a segunda professora, vai dizer: e eu vou ensinar para vocês como fazer uma maquete do ciclo da água. Para mostrar que aquela segunda professora não tá ali só por causa da criança com deficiência, gente. Porque senão ela vira bengala e mais, né? A própria professora, a segunda professora, assume isso e o dia que a criança com deficiência não vem para a escola, ela sai da sala para fazer outra coisa. Não dá suporte para mais ninguém. Porque ela foi contratada só para trabalhar com aquela criança. Então virou pajem. Desculpa minha franqueza, mas nós temos que mudar isso. Não dá mais para aceitar. E a quarta ação é: as duas podem fazer juntas, liderar, como por exemplo, uma faz uma explicação de uma parte, a outra faz explicação dos deveres, sei lá. Por quê? Primeiro, desmistificar que essa criança tem que ter uma professora do lado dela o tempo todo. Causa dependência e a criança vai ter comportamentos indevidos só para ter a atenção indevida daquela pessoa. Segundo, todos os colegas vão saber que ela é dependente de alguém. Então, essa questão da competência, do bullying, vão ter só. A criança também vai pensar que ela é incapaz de estar dentro da sala de aula sem aquela professora. Isso acontece com a criança. A professora titular vai achar que ela nunca é capaz de ensinar uma criança com deficiência. Que ela sempre vai precisar de alguém como apoio. E ela nunca vai acreditar que essa criança seja capaz de fazer algo sozinha. Passa um ano inteiro e ela não dirige a palavra para essa criança, porque quem é a professora dessa criança é a outra, não é ela. Um plano de trabalho mediado deve responder às diferenças de todas as crianças da sala de aula, especialmente daquelas que se mostram com uma dificuldade em aprender ou que tenham um risco, né, de fracasso escolar. Mas esse plano de trabalho, dentro da perspectiva da codocência, deve ser compartilhado, deve ter uma ação intencional, mediada, né? Mas não de bengala, não virar bengala. O que eu não devo fazer? Ser bengala. Você não deve ser bengala. Outra coisa, ó, ficar somente com essa criança o tempo todo. Dependência. Tira a autonomia, tira a própria responsabilidade da criança de ser responsável pela sua tarefa. Outro, copiar os planos educacionais individualizados na internet. Jesus do céu. Não faça isso, gente. Não faça isso. Não faça isso. Porque o plano individualizado, ele tem que levar em conta as funções cognitivas e as operações mentais que não estão funcionando de forma adequada na criança. Eu pego um já feito. É aquilo que a minha criança precisa? Não é. Não é. Então não faça isso. Não faça. Outra coisa, dá atividades infantilizadas para essa criança, enquanto todo mundo escuta as tarefas da professora. Não dá. Então, ser mediadora, né, e trabalhar com codocência é mudar o cenário. E quando a gente muda o cenário, a gente acelera a aprendizagem da criança, porque vai ser um cenário de um ambiente que foi modificado para garantir a aprendizagem dessa criança. Garantir que as funções cognitivas sejam trabalhadas, que as operações mentais sejam trabalhadas, que os critérios de mediação, os universais, sejam o tempo todo enfatizados na sala de aula. Então muda, né, gente? Muda tudo, isso muda tudo.